Bom, e um relatório produzido pela Agência Brasileira de Inteligência responsabilizou o governo Lula pelos atos do dia 8 de janeiro. A informação foi divulgada na segunda-feira pelo site da revista Veja. Segundo a reportagem, Alessandro Moretti, ex-número 2 da ABIN, demitido na semana passada por Lula, elaborou um documento que sugeria haver evidências de omissão do governo e ações diretas para suprimir provas. O documento citaria integrantes de pastas importantes, entre eles o então chefe do Ministério da Justiça, Flávio Dino, e Gonçalves Dias, chefe do GSI à época. O deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, pediu acesso ao material produzido por Alessandro Moretti. Por meio de um requerimento apresentado nesta segunda-feira, o parlamentar solicitou esclarecimentos sobre as medidas tomadas em relação aos integrantes do Poder Executivo apontados como responsáveis pelos ataques. O coronel Meira também quer saber se a exoneração do delegado federal Alessandro Moretti tem alguma relação com a produção desse relatório. Silvio Navarro, muito boa noite. Segundo a reportagem também da revista Veja, esse relatório que foi produzido aí pela BIM e apresentado durante aí a CPMI do 8 de janeiro acabou descartado, não foi considerado. Boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana, boa noite, Piotr, meu irmão Augusto, boa noite para você que nos acompanha. E depois do enunciado que você acabou de apresentar, Paula, a pergunta que fica é: e agora? Será que todas essas informações serão analisadas num dos inquéritos que corre na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, em mais de um inquérito? Porque ninguém sabe ao certo quantos são, ninguém sabe ao certo quem é investigado, o que eles investigam, porque esses inquéritos eles se comunicam de uma forma sigilosa na Suprema Corte, na Polícia Federal, e ninguém fica sabendo. Sempre houve uma crise entre a Polícia Federal e o comando da ABIN desde que Lula chegou ao poder, porque o ministro Flávio Dino, que coordena a Polícia Federal, ou pelo menos coordenava até outro dia, a posse de Ricardo Lewandowski, mas os seus indicados permanecem em postos-chave da Polícia Federal, ele tentou intervir na cúpula da ABIN. Tentou ter o comando da ABIN, que tinha certa independência. A ABIN foi um dos órgãos, assim como a Polícia Federal, assim como o Ministério da Justiça, foi um dos tantos órgãos na esplanada e também no governo do Distrito Federal, no GDF, que recebeu alerta sobre a subida da fervura, da temperatura em Brasília na véspera do dia 8 de janeiro. E ninguém nada fez. Ninguém nada fez. Esses relatórios foram descartados. Depois, quando a CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional, que acabou virando um verdadeiro picadeiro do governo, quando a CPI pediu acesso a documentos, eles chegaram adulterados. Principalmente os documentos enviados pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, então chefiado por um general que sumiu. Um general que prestou um depoimento à CPI, que todo mundo acompanhou, todo mundo viu que foi uma grande encenação, e prestou um depoimento à Polícia Federal, depois sumiu, não foi responsabilizado até hoje. Era um general que estava na cena do crime. E nós descobrimos isso por causa das imagens divulgadas pela CNN de forma corajosa, que inclusive acabaram culminando na CPI, senão nem a CPI teria acontecido. É evidente que houve omissão do governo. Já basta esse relato, já bastam os alertas que foram ignorados. O presidente deixou Brasília na véspera, em caráter de urgência, para a cidade do amigo Edinho, para Araraquara, por causa das chuvas. Até agora não está explicado o plano escudo de defesa do Palácio do Planalto. Repito, porque o general estava lá dentro, a paisana, acompanhando aqueles golpistas. Por que ele estava lá? Que general não protege a sua fortaleza? Há uma série de eventos aqui e finalizo lembrando as imagens do Ministério da Justiça. Cadê? Sumiram. E a Força Nacional, que deveria ter agido e ficou ali protegendo o Ministério da Justiça com uma guarda pretoriana de Flávio Dino, que estava de camarote, segundo revelou ao Fantástico. Se tudo isso não caracterizar a omissão do governo, eu não sei o que poderia caracterizar.